guerra no Oriente Médio provocou um efeito em cadeia na aviação. Companhias cancelam e desviam rotas, aeroportos no Golfo operam com fortes restrições e o impacto já chega a dezenas de milhares de voos no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Vamos então falar ao vivo com o repórter Lucas Carvalho, que está no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Lucas, boa noite. Já é o maior impacto no transporte aéreo desde a pandemia, não é mesmo? É sim, viu, Celso? Boa noite a você também, a Marina e a nossa audiência, a você que acompanha o jornal do SBT News. As principais agências de notícias do mundo todo e os especialistas no setor de aviação já afirmam, já dizem que essa situação é a mais grave desde a pandemia para o setor aéreo. Essa já seria a maior interrupção do tráfego aéreo mundial desde a pandemia da Covid-19. São dados realmente que chamam a atenção, dados alarmantes. Embora algumas companhias aéreas já tenham retomado as operações de uma forma limitada, a agência de notícias Reuters relata que a Cirium é uma referência global em dados de aviação, é uma empresa britânica bastante confiável no mundo todo. Esta plataforma já contabiliza mais de 19 mil voos cancelados desde o início do conflito. Desde sábado, portanto, de acordo com a Cirium, 19 mil voos já foram cancelados no mundo todo, voos com destino ao Oriente Médio. A gente tem também uma outra fonte aqui, a Flight Radar, fala em algo em torno de 21.300 voos cancelados em 7 grandes aeroportos, incluindo Dubai, Doha e Abu Dhabi, desde o início desses conflitos. Então, são números que se assemelham, são números bastante parecidos, de fontes confiáveis que fazem esse monitoramento do setor de aviação no mundo todo em tempo real. Importante dizer o seguinte, trazendo aqui para o Brasil como é que está essa situação. Você disse bem, Celso, eu falo ao vivo do Aeroporto Internacional de São Paulo, que fica em Guarulhos, na região metropolitana. Hoje, portanto, nesta terça-feira, 7 voos foram cancelados. A empresa Qatar Airways foi a mais impactada. Desses 7 voos que eu acabo de dizer, 6 foram dessa companhia. 3 de partida e 3 voos de chegada. E a Emirates dos Emirados Árabes Unidos teve apenas uma partida cancelada, afetada. Ao todo, desde o início desse conflito no Oriente Médio, 31 voos foram cancelados aqui no aeroporto de São Paulo. E aqui, já trazendo os dados bem detalhados desde sábado, no sábado foram 4 voos cancelados, no domingo foram 8 voos cancelados, ontem 12 voos cancelados e hoje, portanto, nesta terça-feira, 7 voos cancelados, totalizando, portanto, esses 31 desde o início dos conflitos. Bom, a gente está falando aqui de como isso impacta na vida dos passageiros, os passageiros que inclusive são orientados pelas empresas a observarem o status do voo antes de virem aqui para o aeroporto. A gente está falando desse transtorno, a gente está falando também de companhias aéreas que estão com os seus principais canais de atendimento abarrotados, porque as pessoas, os clientes, os passageiros estão entrando em contato em busca de respostas, de informações. A gente está falando desse transtorno para o passageiro, mas existe também um problema muito grande também do ponto de vista econômico. E aqui eu trago um dado de uma consultoria de turismo internacional que aponta que essa guerra pode derrubar em até 27% o número de turistas internacionais no Oriente Médio. E a gente sabe que boa parte dessas rotas é com destino a Dubai. Uma estimativa dessa consultoria aponta uma queda de até 38 milhões de visitantes. E o impacto bilionário pode chegar até 56 bilhões de dólares. Estimativas de consultorias respeitadas no mundo todo que vão apontando, portanto, essa problemática do ponto de vista também financeiro e econômico. E aqui eu tenho um alerta que é importante, que essas duas principais companhias fazem, tanto a Qatar Airways quanto a Emirates. Infelizmente, por conta de tudo que está acontecendo, alguns golpistas estão se aproveitando disso para tentar enganar as pessoas. Então, na rede social
X, a Emirates informou que os únicos canais oficiais identificados da empresa possuem o selo dourado na rede social X e também no Instagram o selo de verificação azul, e que os passageiros devem fazer contato com a empresa apenas por mensagens dos canais oficiais. E a Qatar Airways também alerta que contas falsas estão solicitando dados de clientes, estão solicitando dados pessoais, e a empresa, a companhia, não faz esse tipo de pedido, principalmente por canais que não sejam oficiais. Então não pede senhas, não pede dados bancários, informações sensíveis através de redes sociais, absolutamente nada. O contato deve ser feito somente pelo site oficial dessas companhias e também pelos aplicativos. Bom, aqui a gente diz o seguinte, Celso e Marina, a gente vai continuar acompanhando os desdobramentos, porque, como a gente diz, na verdade é uma sequência de problemas resultantes desse conflito no Oriente Médio. Nós estamos falando de uma crise aérea, nós estamos falando da economia que passa a ser abalada também, o turismo de negócios, visitantes que viajam ali para os países do Oriente Médio e que nesse momento estão com essa dificuldade por conta do tráfego aéreo que está interrompido ou parcialmente interrompido. A Emirates, por exemplo, é uma das empresas que já começou de forma parcial a retornar às operações, mas de forma parcial mesmo, ou seja, de uma forma bastante limitada. A situação ainda não está normalizada e a gente segue acompanhando para saber se existe uma perspectiva de quando isso pode se minimizar. Mas então, já para devolver a palavra para vocês e reforçando os números dessas plataformas que fazem monitoramento em tempo real, são realmente impactantes e assustadores, e vocês percebem que variam dentro de uma margem muito parecida, entre 19 mil a 21 mil voos cancelados em todo o país para essas regiões que estão afetadas por conta do confronto no Oriente Médio. Eu volto com vocês, Celso, Marina. Lucas Carvalho trazendo para a gente a análise aí dos efeitos do conflito no Oriente Médio para a aviação comercial, aqui no Brasil e no mundo todo. Obrigado, Lucas.